Então, será que você tem deficiência de vitamina O? Como assim vitamina O? Lembra que a gente disse que quanto mais alcalina é uma água, mais oxigênio ela possui? E o contrário também é verdade. Quanto mais ácido for essa água, quanto menos mineral for esta água, mais ácida ela vai ser e mais pobre em oxigênio. Então, olha aqui essa informação. Você já sentiu dor de cabeça? Com certeza, né? Acho que todo mundo já sentiu. Você já imaginou que ao invés de tomar um remédio para dor de cabeça, você poderia ou você pode tomar um copo de água? Que muitos dos desequilíbrios orgânicos são agravados pela falta de água? Até uma má digestão, por exemplo, poderia ser melhorada com um consumo adequado de água. Não quer dizer assim, ó, tomar água junto com a refeição. É ter um consumo adequado de água, começar o dia já tomando água, né? Em vez de já comer alguma coisa líquida, pensar que você pode estar se nutrindo de uma boa água, mineralizada. E ao longo do dia, nos intervalos. Então, suponhamos que tu vai almoçar a meio-dia. Lá pelas 11h30, 10 horas, você já pode começar a se hidratar novamente. Porque quando chegar na hora de você digerir os teus alimentos, você já vai ter aqueles líquidos necessários para produzir saliva, para produzir enzimas, suco gástrico. Porque muitas vezes, gente, aquela sede que dá na hora do almoço é porque a pessoa não se hidratou devidamente antes do horário do almoço. Então, até uma forma de a gente se reeducar para poder tirar o líquido durante a comida, que é um dos fatores que causa a barriga e que atrapalha a digestão, a gente acaba diluindo esses sucos gástricos, é justamente se preocupar em tomar água antes, uma meia hora antes da refeição, 2 horas depois, esse é o ideal, tá? Então, envelhecimento precoce, desidratação, até mesmo a questão muscular, né? Músculo flácido, falta de tônus, tudo isso é causado pela falta de água. E se eu te contar que até mesmo a falha de memória, a dificuldade de concentração poderia ser sanada com um copo de água? Quantos aí estão com problema de conseguir render, de conseguir se concentrar? Não tenho mais memória, doutora, eu não sei o que eu faço para conseguir aumentar a minha capacidade cognitiva. Toma água, né? Então, o remédio muitas vezes é tão simples e justamente por ser simples a gente subestima o poder da água. Aqui tem um estudo falando, né, de como a água pode prevenir enxaqueca. E olha, o nível de desidratação, ele começa intracelular, lá naquele ambiente que vai banhar as células. Intracelular, na verdade, é dentro da célula. Dentro da célula. Intersticial é fora da célula. Então, quando você sente sede, você já está desidratado lá no nível celular. A sede já é um sinal vermelho, um sinal de alerta gravíssimo, né? E aí, quando a gente fala que a água ela pode promover essa hidratação de dentro para fora, a nível celular, observa só a diferença dessas duas figuras aqui. É a mesma pessoa, só que ela está em momentos diferentes. Isso aqui foi até um estudo que trouxe o Dr. Laíra Ribeiro, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, veja. Mulher mostra mudanças no rosto depois de 4 semanas bebendo 3 litros de água por dia. Gente, olha a sutileza, mas olha a diferença que tem, né? Em 4 semanas. Você percebe que aqui ela tá mais preenchida, né? Como se a água tivesse nutrido lá dentro da célula, depois nutriu os líquidos intersticiais, para então fazer uma fluidez do sangue, porque é o sangue que leva nutrientes. Então, olha a diferença dessa pele, desse rosto, né? Como tá viçoso, tá vivo. Porque, gente, a água é oxigênio, a água é vida, a água é nutrição. Então, gente, antes de pensar em fazer plástica, de fazer procedimentos estéticos, lembra de tomar mais água, já pode fazer muita diferença.
né? Só por isso já teria valido a pena. Então, voltando a frisar, a água alcalina tem mais oxigênio que a água ácida. Esse estudo aqui, ele é um livro, na verdade, né? Olha o que ele diz aqui, tá em inglês, mas diz assim: você não está doente, você está o quê? Sedento. Você tá desidratado. Então, boa parte dos distúrbios que a gente tem de sono, falta de concentração, dificuldade em dormir, olha só aqui, ó, tudo que pode causar a falta de água. Falta de energia, ou seja, não tem energia nas mitocôndrias, déficit de atenção, tudo causado pela falta de água. Então, você não está doente, você está desidratado. Sendo assim, fica mais fácil, né, de a gente se autorregular, de se automedicar, porque aqui não tem contraindicação. Tomar água, a única preocupação que você tem que ter é saber a qualidade dela, né? O restante é só usufruir desse recurso natural aí que está em extinção. A água vai ser um dos maiores bens da humanidade, como um tesouro, né? E falando nesse ponto aqui sobre doenças e tudo mais, uma informação muito interessante que eu descobri recentemente é que a água, ela causa liberação de histamina no organismo. E quem é alérgico sabe o que isso implica, né? Então, até mesmo, gente, doenças autoimunes como lúpus, asma, podem ser erradicados. Nossa, mas como assim, doutor, erradicado? Sim, porque uma vez que a desidratação leva à liberação de histamina, você agrava processos alérgicos e inflamatórios que, por sua vez, deflagram processos autoimunes. O lúpus é uma doença autoimune. Então, antes de você se preocupar em tomar medicação para qualquer uma dessas doenças, pense em se hidratar e muita coisa pode mudar na sua vida. Então, tá falando aqui esse livro, né? Dr. Ben John, PhD. Ele diz que a cura da água, Healing Waters, uma coisa tão simples. Então, poderosos benefícios para a saúde da água ionizada, essa água alcalina, essa água rica em oxigênio. Aqui outro estudo para a gente comparar, né? Vou tomar mais um golinho de água. É um estudo de saúde, né, adventistas, com pessoas adventistas. Então, foram avaliadas 20.000 pessoas, entre homens e mulheres, que não tinham antecedentes de doenças crônicas, tais como doença cardiovascular, diabetes, etc. O que eles compararam? Eles pegaram 3 grupos de pessoas, dividiram, né, essa amostra em 3 grupos. Aqueles que bebiam menos de 2 copos de água por dia, comparado, com pessoas que tomavam de 3 a 4 copos, o que é pouco, mas já é melhor que menos que 2. E ainda comparando com aqueles que tomavam de 5 copos de água para mais, né? Então, olha só, menos de 2 copos de água. Qual grupo você estaria desses 3 aqui? E aí eles observaram, aqui fazendo uma síntese do estudo, que aquelas pessoas que tomavam de 3 a 4 copos de água tinham uma redução do risco relativo de morte em 44%, ou seja, elas tinham 44% menor risco de terem doenças cardiovasculares, doenças de AVC, doenças que pudessem levar à morte cardíaca. E aqueles afortunados que bebiam de 5 copos ou mais tinham uma redução ainda maior que 50%. Isso é muito significativo, né? Então, tomar água pode diminuir o seu risco de morte. Fique com essa informação. Quiser consultar, tá no American Journal of Epidemiology. Uma coisa assim, né? Não vamos se ater muito à pronúncia, mas aqui tá a referência do estudo. Bem, pessoal, estamos caminhando para o final da aula. Vamos aqui tratar de 4 ideias equivocadas a respeito da água.
tá? Então, será que boca seca é um indicador de desidratação? Sim e não. Sim, porque se tu sentir a boca seca, você já pode estar num grau de desidratação bem profundo. Ou boca seca, muita sede. Só que a boca seca pode ser também por outras circunstâncias, né? Então não vamos confundir, nem toda boca seca é desidratação, mas toda desidratação severa pode levar à boca seca. Mas não espere sentir a boca seca ou sede para se lembrar de tomar água. É nesse sentido que é um pressuposto equivocado, tá? Se fosse pensar em algum indicador, o melhor ainda seria a cor da urina. A cor da urina é muito mais indicativa de falta de água quando ela está muito escura, concentrada ou com odor forte, né? É um sinalizador muito mais eficiente do que esperar ter sede, tá? Então não espere ter sede para beber água. H2O é apenas um solvente? Não, a gente já viu que a água ela é capaz de produzir reações químicas. Ela produz hidrólise. Então, ela é muito mais do que um diluidor de substâncias. Ela é um catalisador de reações químicas. Por isso que ela pode ser hidrolisada. Ok, terceiro, será que a sensação de sede é igual durante a vida, toda a vida? Também não. Por quê? Porque a gente muda. Conforme a fase da vida que a gente está vivendo, a gente muda. Então, se talvez tu sentia muita sede quando era jovem, ou adolescente, ou criança, e agora não sente mais e achar que então não preciso mais beber água, é um erro. Porque assim como a pele envelhece, murcha, perde água, todos os processos fisiológicos vão ficando mais escassos, né? Conforme a idade avança, a pessoa produz menos suco gástrico, e não necessariamente que ela vai sentir mais sede por causa disso. O que ela precisa justamente é ter consciência desse processo natural de envelhecimento para poder lembrar de beber mais água, porque ela com certeza vai precisar repor e compensar todos esses processos de senescência, né, de envelhecimento, tá? Outra questão, agora o quarto pressuposto é: será que outros fluidos podem substituir a água pura? Sim e não, porque lembra que tu pode consumir água estruturada na forma de alimentos naturais, vegetais, frutas, mas isso não quer dizer que você não precise tomar água natural, água pura, né? Assim como o consumo de chimarrão, de chá, tem aí uma questão importante, porque muita gente pode se confundir dizendo: ah, não, eu tomo água na forma de chá, eu tô tomando chimarrão, tô tomando água. Mas lembre-se que quando você aquece a água, você muda as propriedades dela. Você muda a composição, né, a estrutura bioquímica da água é alterada pelo calor. Então, nada vai substituir o consumo de água pura, no seu estado mais natural possível, né? E falando agora de como melhorar a qualidade da água, já que isso é tão importante, né, a qualidade da água, existem formas de a gente remineralizar a água, tanto quanto existem, por exemplo, o bom e velho filtro de barro da vovó, né? Você sabia que ele é capaz de alcalinizar a água? Sim, ele é capaz de melhorar o pH e com isso melhora a oxigenação dessa água também. O movimento que ele faz de filtragem também, né, por gravidade, já faz esse movimento, já faz essa oxigenação. E efetivamente se observou em estudos, aqui tá, pelo menos aqui, 3, 4, 5, né, estudos trazendo que sim, a água de filtro é capaz de ser mais alcalina. Então, isso já é um baita benefício aí para melhorar a qualidade da água. Outro ponto é que muitos filtros aí mais modernos estão vindo com filtros de barro, estão vindo com velas, né, melhor dizendo, que tenha, por exemplo, carvão vegetal ativado e também a prata coloidal, tá? Isso aqui são dois compostos que melhoram a qualidade da água. O carvão ativado junto com a prata coloidal é capaz de remover, eliminar quase 100% das bactérias presentes na água. Principalmente para quem mora em regiões que não tenham bom saneamento, fica com aquela água duvidosa.
pode então se utilizar dessas velas aí de carvão vegetal e prata coloidal. E também esse método de filtragem vai reduzir a quantidade de cloro para quem é servido pela água que vem do sistema, né? Água do saneamento. Então, veja, você pode ter uma água mais alcalina, com menor teor de coleiformes, de micro-organismos, né? E também uma água menos clorada, uma água mais pura. Então, reduzir odores e sabor de cloro e tornar ela mais esterilizante, né? Porque mata as bactérias, mas não deixa de... ela não elimina os minerais da água. Ela torna a água alcalina, elimina as bactérias, elimina o cloro e se torna mais mineralizante, mais alcalina, tá bom? Então, fica aí a dica. E deixa eu aproveitar e falar, gente, da garrafa PET, né? Que eu tava dizendo que a água mineral, não estamos falando aqui de água engarrafada. Por quê? Há que se lembrar que as garrafas PET contêm moléculas, micropartículas de plástico, BPA, policarbonato. E o que isso faz, doutora? Isso vai fazer simplesmente, vai desorganizar seus hormônios, né? Ela é um disruptor endócrino. Essas micropartículas de plástico desequilibram o sistema endócrino. E aí vai ter uma série de cadeia aí de reações metabólicas, de distúrbios metabólicos por conta do consumo excessivo de plástico. Então, toda vez que a água fica esquentando dentro da garrafinha PET, ela vai estar liberando essas moléculas nocivas, tá? Então, invista num filtro de barro, de repente um poço artesiano, que é o melhor dos mundos, né? Mas saiba que há diferença entre a água mineral e a água que vem dessas garrafas PET. Tá? Quando eu falo água mineral, estamos falando de água vinda da fonte, água natural. Mas a partir do momento que ela foi engarrafada, ela está susceptível a esses processos de transporte, vai aquecer, vai muitas vezes pegar sol e vai liberar essas substâncias indesejadas. Enfim, para terminarmos aqui o nosso estudo, eu quero trazer um assunto bem importante, né? Para dizer dessa contraparte da água, essa contraparte que a gente chama de sutil, né? Então, vocês já ouviram, né? Conhecem um pouco da homeopatia, pelo menos ter ouvido falar, com certeza. E se você perceber que dentro da homeopatia você não tem ali uma substância física do medicamento, você tem só a informação daquele medicamento. E a água é um veículo. Então, mais que hidratar, que purificar e fazer todas aquelas funções orgânicas, a água, ela é uma comunicadora, ela comunica, ela é capaz de absorver informação e de transmitir essa informação. E quando a gente fala nesse momento que a gente está passando de transição planetária, né, de uma renovação dos padrões arquetípicos da nova Terra, de uma nova mentalidade, né, de uma reformulação daquilo tudo que a gente conhece, a água é um elemento primordial nessa transformação de padrões, porque ela justamente vai comunicar os novos padrões de vida, a tudo aquilo que a gente precisa se reformular no nosso ser, né? Tudo aquilo que vai trazer a estruturação correta, o entendimento adequado do que é viver em harmonia com os elementos. Eu sei que pode parecer assim um pouco vago, mas guarde essa informação. A água é uma comunicadora. Ela informa os novos códigos fontes que através das águas cristalinas celestiais, o melhor das águas, vai nutrir, formar e estruturar o reino lumínico vegetal, o novo reino, né? Uma terra renovada, porque hoje em dia a maior parte dos nossos alimentos eles estão empobrecidos. Por quê? Porque o solo está empobrecido, porque
a água está contaminada, porque o ar está contaminado. E isso tudo vai chegar no seu ápice do caos para poder então se renovar. E lembre-se, a água é nutriente. Em épocas de escassez, de falta e de sobrevivência, se tu tiver um bom copo de água, você vai estar talvez com a melhor da nutrição disponível para você naquele momento. Então não subestime a água e, pelo contrário, dê valor a ela cada vez mais, honrando a oportunidade de beber água cada dia. Cada momento que você pegar um copo de água na mão, lembre-se que o teu pensamento é capaz de imantar essa água de boas vibrações. E com isso todo o teu corpo vai se tornar mais o quê? Lumínico, mais vivo, mais cheio de vida, de vitalidade. Então fica aí todo esse conteúdo preparado com muito carinho para você. Gratidão.